hoje eu queria falar sobre o processo. Qual é o processo que você está passando hoje? Porque todos nós, quando dizemos sim para Jesus, nós dizemos também sim para um chamado. Quando nós dizemos sim para Jesus, nós não podemos nos esconder. Às vezes, Deus nos chama e nós tentamos ganhar tempo, né? Mas na realidade a gente não ganha tempo, a gente perde tempo. Por quê? Porque às vezes tem o medo, tem a pergunta. Primeiro, vem o medo, depois eu não tenho tempo, depois eu tenho minha família, depois eu tenho meu trabalho, depois eu tenho isso, depois eu tenho aquilo, e depois eu tenho mais aquilo e aquele outro. E a gente sabe que Deus chamou a gente para fazer uma coisa. Mas a maioria das vezes nós temos medo do processo. Por que a gente tem tanto medo do processo que Deus deixa a gente passar para nos preparar para o nosso chamado? Quantos de nós não estão no seu chamado? Quantos de nós estamos escondidos e com medo que Deus se lembre de nós para o nosso chamado? Eu sei que às vezes tem alguns que são muito rápidos. Tem uns que Deus só fala uma palavra e a pessoa não deixa nem Deus agir e ela já começa a agir por si própria. Isso também não pode. Mas a maioria diz: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não sei como fazer, eu não sei o que fazer, eu não sei nem ler. E foi que Moisés disse: eu não sei nem falar. Passa para outro. Mas você quer mesmo que Deus passe para outro o que ele disse que era para você fazer? Será que nós queremos realmente que Deus passe para outro o que ele nos chamou para fazer? Nós todos temos um chamado na presença de Deus. E nós temos que deixar ser passar pelo processo. Claro que o processo é doloroso. Não é fácil, porque você precisa aprender. Todos na Bíblia foi chamado por Deus. Todos foram chamados. A maioria foi chamado por Deus para um propósito. E todos começaram, Deus já tinha planejado e todos tinham que passar pelo seu propósito. E de todos, eu escolhi Jonas para falar sobre ele. Eu poderia escolher José, eu poderia escolher Abraão, Moisés, Davi, eu podia escolher qualquer um, mas Jonas me chama muita atenção, porque muito se esconde lá no profundo do barco, se esconde para não ir fazer o que Deus chamou para fazer. E quando Deus nos chama, nós começamos um processo. Nós começamos a caminhada para chegar até o ponto onde Deus quer que a gente vá fazer. E o que foi que aconteceu com Jonas? Vamos ler aqui um pouquinho. Vamos ler aqui um pouquinho Jonas 2. Não, Jonas 1, desculpa. Eu queria começar porque todo mundo já conhece a história de Jonas, né? Mas eu queria falar um pouco sobre quando o capitão começou. Jonas entrou, desceu para a cidade de Tarse para se esconder do Senhor. Desceu para Gope, encontrou um navio e ia para Tarse. Pagou a passagem
para Tarse, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava pronto de se despedaçar. Aí foi a primeira parte que aconteceu com Jonas. Ele desceu. Quando Deus chamou Jonas, ele começou a descer. Por que ele começou a descer? Engraçado que quando Deus nos chama, a maioria das vezes a gente começa a descer. A gente começa a descer no medo, começa a se preocupar, não sabemos como é que vamos fazer, não sabemos como é que vamos conseguir. A gente começa a fazer um monte de pensamentos. Mas aquele que te chamou, ele te capacitarás. Aquele que te chamou, ele também paga a conta. Aquele que te chamou, ele vai dar tudo o que tu precisar para que o que ele chamou a você fazer venha a ser cumprido através da tua vida. O que Deus quer de nós, ele só quer um sim. Ele só quer que a gente se entregue para ele. Não foi assim que Maria fez? Quando Maria foi chamada, o anjo veio visitar ela, ela disse assim: eis-me aqui. Eis-me aqui. E hoje o Senhor está nos chamando para dizer: eis-me aqui. Só que a gente vai voltar lá a Jonas, porque Jonas não conseguiu dizer: eis-me aqui. Jonas, quando escutou que Deus disse assim: estou te chamando por uma grande obra, ele fugiu de Deus. Ele fugiu da presença de Deus. Quantos de nós estão fugindo da presença de Deus? Quantos de nós estamos descendo para se esconder lá no fundo do navio? Interessante que, quando foi no capítulo 6, o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe perguntou. O capitão já tinha encontrado ele lá no fundo do navio. O que é que está acontecendo com você? Agarrando no sono, levante-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus, se lembre de nós, porque para que não perecemos. E Jonas começou a contar a história do que aconteceu. E a história que fala que é interessante que eles disseram, o próprio Jonas disse para eles jogar ele fora do navio. E quando ele for jogado fora do navio, tudo ia se acalmar. E realmente aconteceu isso. Eles jogaram Jonas fora do navio. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então, esses homens temeram muito o Senhor, oferecendo sacrifício ao Senhor e fizeram os votos. O Senhor ordenou que o grande peixe engolisse Jonas. Jonas estava 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A palavra de Jonas, porque nós sabemos que essa palavra Jesus também falou, que o povo, quando o povo estava pedindo a Jesus um cumprimento, que ele fizesse um milagre, Jesus disse que o único milagre que ia ser dito para o povo era só o que foi feito por Jonas. O único sinal era o sinal de Jonas. E qual foi o sinal de Jonas? Ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Esse era o sinal. Esse é o símbolo de Jesus Cristo. Esse era o único símbolo que Jesus ia mostrar para o povo, que ele era o verdadeiro Cristo, que ele era aquele que foi chamado por Deus, que ele era aquele. Eles não iam encontrar mais outro. Porque Jesus já tinha feito tantos milagres e o povo não queria mais milagre. E Jesus disse assim, não tem mais milagre. Ou vocês aceitam, ou então não aceitam. Não é assim? Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. No ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz, pois me
lançaste nas profundezas do coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as suas ondas e as suas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: eu estou excluído da sua presença. Será que tomarei a ver o teu santo templo? Jonas, na realidade, a palavra disse, ele estava na profundeza, ele estava na morte, está escrito também aqui, que ele estava praticamente na sepultura. Ele estava longe de Deus. Amados, o inferno é a separação de nós de Deus. Isso é o inferno. Inferno quer dizer, você está longe, você está afastado, afastando-se da presença, você está muito longe. Mas aqui, Deus escutou Jonas. Jonas, ele não queria passar pelo processo. Ele tentou fugir de Deus porque ele não queria passar pelo processo. Claro que a palavra de Deus fala aqui também que Jonas, por que Jonas não queria pregar o evangelho para Nínive? Porque eram os assírios. E os assírios eram um povo muito mau. Ele era um povo que matava, massacrava. Eles estavam quando eles matavam as pessoas, as histórias falam que quando eles pegavam os seus inimigos, ele cortava as orelhas do seu inimigo, ele cortava o nariz do seu inimigo. Eles faziam maldade, eles cortavam o dedo dos reis, para que os reis, quando você corta esses 2 dedos aqui, esses 2 da sua mão, e corta os 2 dedos maiores dos pés, você já não tem mais equilíbrio. Quando você corta esses dedos aqui, você já não pode pegar em nada. E era isso que os assírios faziam com seus inimigos. E Jonas, ele não queria porque ele sabia que Deus era misericordioso. Mas o que eu queria falar era do processo. Todos nós, como estamos no chamado, quando Deus fala uma coisa sobre a sua vida, ele já matou o chamado para você. Mas será que você está preparado para passar pelo processo? Porque às vezes, queridos, não, às vezes não, a maioria é sempre assim. Quando Deus nos chama para uma obra, parece que as coisas começam a desandar. Quando Deus nos chama para fazer alguma coisa para Ele, quando Deus nos chama, nos invoca, nos unge para um trabalho, nos separam para um trabalho para Ele, parece que as coisas começam a desandar. Às vezes, quando Deus nos promete uma benção, engraçado que antes que chegue a benção, só vem tribulação. E você pergunta, mas ontem Deus falou comigo, Deus disse que ia me abençoar, Deus disse que ia me dar, que ia fazer, que ia acontecer. E está acontecendo tudo isso na minha vida. Amados, tudo que nós vamos fazer para Deus tem que ter um processo. Deus tem que nos preparar. Deus tem que nos preparar para o que vai vir acontecer. Quando você é chamado acho que no militar, né, para ser soldado militar, você também tem que passar por esse processo. Você tem que passar por todos os processos que vier, que o capitão disser, que o exército disser. Se você não passar por esse processo, você vai começar a se separar, você vai sair, as pessoas vão te tirar, porque quando você não passa nesse processo, você não vai estar habilitado para o que vai vir no futuro. Você não vai estar habilitado para a guerra. O seu emocional não vai estar capacitado para suportar tudo que vier. O seu espiritual não vai estar fortalecido para suportar tudo que vier.
A primeira coisa, às vezes, quando a gente faz, quando Deus nos chama, quando acontece qualquer coisa, a gente já fica desesperado. Amados, quando o processo começar, era isso que eu queria chamar a nossa atenção hoje. Porque eu tive que entender isso também. Eu também passei por processos que eu pensei, vou morrer. Deus vai me deixar morrer aqui. Eu não vou conseguir sair desse processo, não. É impossível sair dessa situação. Eu pensei que não tinha nenhum tipo de solução, porque eu estava imatura. Imatura. E quando nós estamos imaturos em Cristo, quando nós estamos imaturos na palavra de Deus, quando nós não se deixamos, nós não conseguimos captar, ouvir a voz de Deus, fica tudo tão mais difícil. Quando a gente não quer entender o que Deus está falando, às vezes nós queremos fugir da voz de Deus, nós queremos escapar, não queremos sair da presença, queremos fugir dele. Mas não adianta, nós não conseguimos fugir, nós vamos ter que passar pelo processo, como um soldado que entra no quartel. Nós vamos ter que passar por cada situação. E pode ter certeza, a situação que você está passando hoje é o processo que o Senhor reservou para você e para mim. E a palavra do Senhor disse: tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Dá para entender essa palavra? Eu não quero que vocês ouçam, eu quero que você escute e entenda no seu coração que você está passando por este processo, sim. É um processo doloroso, sim. É um processo de perda, sim. É um processo que parece que não vai acabar, sim. Mas vai ter um fim. E eu vou te dizer uma coisa: quando esse processo acabar, já está o próximo te esperando. Vou ligar o teu coração de novo. Não pense que vai parar, não. Vai continuar até você passar por todas as etapas que o Deus precisa passar você por as etapas. Você vai ter que passar por cada etapa. E se você perder, se a gente perde uma etapa, porque eu não gosto de falar você, eu gosto de falar a gente, que eu quero me incluir dentro. Eu preciso estar dentro também. Eu quero estar dentro. Se a gente perde uma etapa, nós vamos ter que voltar para o final da fila e começar tudo de novo. Até a gente aprender esta etapa. Para que Deus possa nos capacitar. Nós somos um vaso de Deus. Um vaso de barro. Um vaso nas mãos do oleiro. E quando o vaso não está pronto, quando o vaso está rachado, quando o vaso está sujo, quando o vaso está mole, quando o vaso não estiver pronto, ele não vai entrar no forno. Às vezes o Senhor vai ter que destruir tudo de novo e fazer tudo de novo. Às vezes o Senhor vai ter que trabalhar no nosso caráter. E quando a gente ficar nessa conversa, eu sou assim, vou morrer assim, como é que você vai poder fazer o processo, vai poder suportar o processo de Deus para alcançar aquilo que ele tem para você? Aqui o Senhor chamou Jonas para falar sobre arrependimento. Deus chamou Jonas para falar para um povo pecador, um povo que odiava Israel, que massacrava o seu próprio povo, massacrava o povo de Israel, destruía, acabava com tudo. Era um grande inimigo de Israel. Deus chamou Jonas para falar para esse povo sobre salvação e misericórdia. E engraçado que você lê uma palavra, como foi que ele falou essas palavras? Ele falou assim: em 40 dias a destruição de Nínive vai acontecer.
Ele não falou se arrependam, volte para Deus. Não, falou não. Ele falou assim, a destruição de Nínive vai acontecer. Ele não queria que Deus fizesse o milagre, mas Deus fez. Amados, Deus chamou ele para fazer um propósito, e Deus chamou você e eu também para um propósito. Eu sei que o propósito que Deus me chamou não foi só para estar aqui na frente da câmera e trazendo uma palavra para nós, mas Ele me chamou no meio dos alemães para o seu propósito. Ele me chamou para ir tete a tete com pessoas, e foi isso que Deus chamou Jonas. Jonas não queria fugir. Mas ele teve que passar pelo processo. Ele teve que passar pela boca, pelo estômago de um peixe. Ele teve que ser cuspido pelo peixe. Você vai estar esperando para ser cuspido pelo peixe? Para aceitar o chamado do Senhor? Para aceitar de bom agrado o que Deus tem pela sua vida? E eu já vou te dizer, para de estar preocupada como é que vai acontecer, porque que vai fazer Deus. Você se lembra que quando Maria entregou seu ventre para Jesus, para Deus, ele simplesmente disse, como é que vai acontecer? E ele explicou a Maria, o Espírito Santo te envolverá. Eu quero te dizer que quando você disser sim, simplesmente sim, o Espírito Santo te conduzirá aonde você tem que ir. O Espírito Santo, ele quer que nós tenhamos uma mudança de mente. O Espírito Santo, ele quer que a gente mude o nosso caráter. O Espírito Santo quer que nós ficamos parecidos com Jesus Cristo, para que nós podemos fazer o processo que ele tem para mim e para você. Para que nós podemos fazer o propósito que ele tem para mim e para você. E agora eu te pergunto, não ouve, escuta o que eu estou te falando. Fala, deixa escutar no teu coração. Você quer? Você quer? Eu tenho certeza que Deus tem uma promessa na tua vida. E você, desde que Deus te deu esse desejo no teu coração, botou no teu coração essa palavra sobre a tua vida, esse chamado sobre a tua vida, tu vive pensando neste chamado. Mas tu não está vivendo o chamado que Deus te deu. Tu não está vivendo o que Deus te chamou, você está vivendo. Se você estiver vivendo, glória a Deus. Glória a Deus. Se Deus, tu está deixando Deus te usar a tua vida. Se você já passou pelo processo, se você aceitou o processo, se você aceitou que o Espírito Santo, todos os dias da tua vida, te mude o teu caráter, o teu modo de falar, o teu modo de agir, o teu modo de andar, o teu modo de se vestir, qualquer a tua área da tua vida, glória a Deus, continue. Mas se você ainda não fez isso, pergunte a Deus por quê. Onde é que está o problema? Será que você está querendo fugir como Jonas? Não vai adiantar. Queria também trazer para nós que no Salmo 139 tem uma palavra. Salmo 139 está escrito, verso 16, 15 e 16 está dizendo, antes que você nascesse, Deus já escreveu um livro sobre a sua vida. Está escrito lá. Deus escreveu os seus livros de todos os dias da tua vida. Agora eu te pergunto, será que você já perguntou a Deus se você está vivendo o que está escrito lá no seu livro? Será que nós podemos já imaginar o que é que Deus tem dentro desse livro para mim e para você? Amados, livros não nasceu aqui na Terra, não. A primeira pessoa que escreveu um livro foi Deus. E ele tem um livro de toda a Terra diante da sua presença. Cada ser humano tem um livro na presença de Deus. Amados, eu sei que a gente peca
nós erramos. Nós erramos e pecamos. Porque o primeiro homem, ele pecou. E quando ele pecou, ele foi se esconder de Deus. Mais um que se escondeu de Deus. Adão, ele se escondeu de Deus. Quando ele disse que se sentiu que estava nu, ele se escondeu de Deus e Deus perguntou a ele: Adão, aonde você está? Deus está te perguntando hoje. Amados, querida, Damião, como é o nome da outra? Eu não sei o nome dela aqui. Eu estou vendo ela aqui. Onde você está? Elinho. Você que vai ver essa mensagem, aonde você está? Adão se escondeu de Deus. E Deus perguntou a ele, com a pergunta, Deus respondeu a ele: por que você está se escondendo? E ele disse: eu me escondi porque tive medo de ti. E Deus perguntou a Adão: quem foi? Porque não, ele perguntou, ele disse a Deus: porque estou nu. E Deus perguntou a Adão: quem foi que te disse que tu está nu? Quem foi que te disse que tu estás nu? Quem foi que te disse? Quem foi que te disse? Quem foi que te deu medo? Quem foi que te abriu? Você comeu da árvore do bem e do mal? Você comeu da árvore, Adão? Você se escondeu de mim, Adão? Por que nós, seres humanos, vocês entenderam por que nós temos sempre esse desejo de se esconder de Deus, como pecamos? Isso começou no primeiro homem. Ele também quis se esconder de Deus. Será que você também está querendo se esconder de Deus para não fazer o chamado que ele deu para as suas mãos para fazer? Porque só vai ser você que vai fazer esse chamado. Deus não quer chamar outro, ele quer você e eu para fazer o ID dele, para proclamar, porque fomos chamados como embaixadores de Cristo. Proclamados para proclamar o evangelho de Cristo aonde nós estivermos. E Deus está precisando de você e de mim, aonde você está. E não pense que você não tem capacidade. Se você não tem, o Espírito Santo te dá. Se você diz que não sabe, ele vai te ensinar. Manda o medo embora. Manda as mentiras de Satanás embora. Sabe por quê? Porque quando Deus chamou Adão, e Deus começou a conversar com Adão, Deus simplesmente fez roupas novas para Adão. Deus não quer roupas, Deus não deixou as roupas que ele estava vestindo, que era de folhas de figueiras. Deus fez um sacrifício, ele foi o primeiro animal que foi morto. Deus matou um animal e fez roupas para Adão. Quer dizer que Deus se preocupa com tudo que tiver em você e em mim na nossa vida. Deus se preocupou com Adão. Deus não abandonou Adão. Realmente, nós ficamos separados. Enquanto Jesus não chegou nesta terra, nós ficamos separados de Deus. Mas quando Jesus chegou, se fez em carne. Se fez em carne, Deus deu um corpo para ele e fez-se em carne. A partir daquele momento, o segundo Adão estava aqui. E ele conquistou tudo de volta para nós. Isso quer dizer que Jesus Cristo, ele fez o caminho de sangue. Quando ele subiu para o céu, ele fez o caminho de sangue e o caminho está aberto para mim e para você. Por isso, amados, não se afarte de Deus porque você às vezes pecou,
ou porque você não acreditou. Acredite, Deus tem um plano para mim e para você. Acredite que Deus vai usar a tua vida para libertar outras pessoas. Acredite que dentro de você tem a potência de curar pessoas. Acredite que dentro de você, através do Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo, dentro de você tem o poder para trazer as pessoas para Deus. Dentro de você tem a proclamação da palavra de Deus. Dentro de você tem a semente, tem a chave da salvação para os perdidos aí no teu onde você está e aonde eu estou. Dentro de você tem a força que Deus precisa. Ele já colocou que é o Espírito Santo dentro de você para proclamar a sua palavra. Não fuja de Deus. Não faça como Jonas. Eu vou te dar um exemplo de um homem que não escutou nada, mas ele fez todas as obras que ele queria fazer para Deus. Ele se deu totalmente para Deus. Foi Neemias. Neemias foi um homem que, quando você escuta, lê a sua história lá, você vê que ele simplesmente escutou o que estava acontecendo em Jerusalém. A casa de pão. Jerusalém significa a casa do pão. A casa estava escassa. As muralhas estavam destruídas. As portas estavam queimadas. E Neemias usou a sua estratégia. Usou porque ele era copeiro do rei. Ele se doou para Jesus, para Deus, e disse assim: Deus, eis-me aqui. Deus, eis-me aqui, me leva, me use. Eu farei tudo o que tu me disseste. Eu farei, Deus. Eu farei, Senhor. Ele jejuou, ele orou e clamou a Deus e disse assim: eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida para construir as muralhas daqueles que estão destruídas. Usa a minha vida, Senhor, para levantar as portas que estiver queimadas. Usa a minha vida, Senhor, para levantar Jerusalém de novo. E Deus fez com o maior prazer. E Deus deu tudo o que ele precisava. E eu vou te dizer uma coisa, gente, vendo a história de Neemias, você pode ver que os inimigos, eles não ficavam longe. Os inimigos estavam o tempo todo arrodeando Neemias. Essa é outra pregação. Mas eu queria te dizer, não pense que você só vai poder fazer quando os teus inimigos estão longe, não. Você vai ter que fazer a obra quando os teus inimigos estiverem por perto. É melhor que teus inimigos estiverem por perto e tu tá de olho neles, do que eles estiverem por longe. Porque se eles estiverem muito longe, você não vai saber o que eles estão fazendo. É bom que os inimigos, eu estou falando de inimigo de carne e sangue, tá bom? Aqueles que se deixam ser usados para nos prejudicar. E vocês sabiam que Neemias, antes que os seus inimigos, Sanbalates e Tobias, começavam a planejar, ele já sabia o que estava acontecendo, ele se deixava, ó, vigiar. E uma coisa é interessante. A palavra que fala sobre Neemias diz que as muralhas já estavam completas, estava tudo fechada. Mas as portas ainda não estavam nas muralhas. E naquele momento que as portas ainda não estavam, o que que aconteceu? O inimigo atacou de novo. E atacou, sabe aonde? Ó, na mente de Neemias. Atacou através do medo. Amados, o nosso grande inimigo das nossas vidas é o medo. Satanás, ele faz de tudo para nos amedrontar. Eles nos amedrontam, a gente escuta coisas terríveis do que pode acontecer. Tudo mentira, tudo mentira. Quando Neemias escutou as histórias de Tobias e Sambalate, ele disse: vocês estão me enganando. O que vocês estão dizendo é mentira. Vocês sabem
que nós temos Tobias e Sambalates nas nossas vidas, os nossos inimigos da nossa alma, o inimigo da nossa casa, o inimigo do nosso processo, o inimigo do nosso ministério, o inimigo do nosso casamento, o inimigo do nosso trabalho, inimigos que não são de carne e sangue, mas eles estão ao nosso derredor, estão o tempo todo querendo nos fazer medo. Então expulse esse medo, manda ele embora. E o Senhor Jesus está te dizendo, para mim e para você, Akbalo, sai para fora, vai fazer a obra de Deus. Eu te chamei, eu te capacitei. Mas você pode ser missionária? Eu não me sinto capacitado. Não precisa sentir. Sentir o que eu estou dizendo não é sentimento, não vai ser sentimento, mas quando você descer o grau, quando você começar a querer entrar na água, a botar os seus pés como Ezequiel, entrou naquela água e ele começou a entrar no rio. E quando ele não poderia mais com os pés atravessar, ele começou a nadar e deixou se levar pelo Espírito de Deus. Se deixe levar pelo Espírito de Deus. Se deixe levar. Se deixe, escute, abre os seus ouvidos espirituais, abre a sua mente espiritual. Fala, deixa Deus falar contigo. Deus está contando com você, está contando comigo para a grande obra que Ele botou na minha mão e nas suas mãos. Que você seja abençoado com esta palavra. E que você venha fazer a vontade de Deus, que você venha fazer que Deus te chamou para fazer. Que todo medo vá embora e que você saiba que você está capacitado para a obra que Deus te chamou. E não saiu nada do controle de Deus. E se você disser hoje, não amanhã, hoje, nesta hora, eu quero, Senhor, Deus vai te lançar, Akbalo, Deus vai te lançar para fora e você vai fazer. Mais do que você está fazendo até hoje. Amém?